Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $44.600. Bitcoin que retesta o triângulo e continua a queda, liquidando agora no total mais de 50 milhões de dólares. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do Price Action rápida para você e também falar das 10 altcoins mais pedidas. Elas são ADA, AXS, BNB, CHZ, DOT, Ethereum, Link, One, Sol e Ripple. Bem-vindos a Investidor Maderna. Investidores, hoje eu já quero começar aqui no 1 hora do Bitcoin falando um pouco sobre o reteste sem volume que fizemos desse triângulo, possíveis oportunidades e agora, né? Agora que a gente caiu mais, liquidou mais pessoas, será que já está na hora de acumular? Vamos discutir um pouquinho sobre isso, não só pela análise técnica, mas também pela nossa análise de sentimento, onde nós vamos falar sobre este rompimento aqui e também sobre as grandes liquidações que tivemos aí nos últimos minutos. Hoje também vamos abordar as 10 altcoins nesta ordem, mas antes vamos voltar a falar um pouco da dominância para passar a minha visão sobre as altcoins no momento, seja no longo e no curto prazo a gente olha no gráfico, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui no Bitcoin no 1 hora vendo o rompimento do nosso triângulo, né? E aparentemente foi um rompimento confirmado, pois ele foi feito com bastante volume em comparação ao que estava acontecendo aqui dentro, né? E também a gente teve um reteste dele com muito pouco volume, né? Olha só esse reteste. Então, quando a gente tem um rompimento forte de determinada região e o preço começa a subir sem tanta força, isso é um sinal de que existe uma grande probabilidade do preço conseguir romper para baixo ou para cima, né? Que no nosso caso foi para baixo, já que não tem tanto interesse da força compradora para levar o preço para romper de volta esse triângulo e nesse momento acabou que tinha muita gente presa nessa região aqui a partir próxima dos 46 mil dólares, né? Então quando tem muita gente presa, elas criam uma oferta que a gente vê aqui no VPVR que acaba não deixando o preço ultrapassar. Claro, sempre pensando em probabilidade, né? Então a gente tem um pullback aqui, tem oportunidades de sair fora com posições, até de abrir posições de short e pegar este movimento aqui agora, né? Nesse movimento agora a gente não tem tanto volume assim, tá bom? Não foi um volume tão forte, mas para mim isso aqui parece a continuação da nossa tendência de baixa, tá? E a partir dessa liquidação e desse pullbackzinho que a gente está tendo, a gente pode inclusive retestar essas regiões aqui. Mas para a gente voltar a ficar otimista, eu vou ter que ver o Bitcoin rompendo para cima. Primeiramente, esses 46.500 já seria bem legal, mas de maneira mais conservadora, os 47 mil dólares, tá bom? Se a gente voltar acima dos 47 mil dólares, é um bom sinal para a gente continuar alta. Mas o que a gente pode fazer enquanto isso, né? Primeiramente, a gente pode ter uma estratégia de longo prazo, né? Que visa a gente fazer as nossas compras quando o mercado está em medo e quando tem muitas liquidações, como foi o caso aqui do nosso teste próximo dos 44 mil dólares, tá bom? Além disso, a gente também pode ter uma estratégia para fazer scalps nessa queda, né? Ou seja, se a gente consegue acumular quando o preço foi aqui pela primeira vez na região dos 44.700 e quando ele começa a voltar aqui, ele começa a liquidar pessoas para o outro lado e as instituições começam a tentar distribuir, ou seja, começam a tentar vender, é um sinal para você sair fora, né? Claro, divida o seu lado investidor, o seu lado trader, mas quando isso acontece aqui, é um sinal muito claro para a gente que a gente pode até pensar em shorts no Bitcoin, como a gente fez hoje no live trading, correto? Além disso, a gente também pode entender que o rompimento ele foi feito de uma maneira que os nossos indicadores de sentimento estão confirmando. Na verdade, quase todos, tá? Primeiramente, a gente tinha aqui o nosso long short ratio próximo a 2, agora ele está em 2.13, ou seja, ele piorou desde o vídeo de hoje mais cedo, tá? O que não é algo muito positivo. As nossas instituições que acabaram comprando aqui já começam a vender, tá? Mas como você sabe, esse indicador não é um indicador que a gente utiliza tanto assim, ele está em fase de testes. E o Severo das Sardinhas, que não para de subir, né? Confirmou este primeiro rompimento e no momento está confirmando este segundo, tá bom?
Então, nesse momento aqui, eu sim olharia para acumular no longo prazo, mas como vocês sabem, a minha visão do mercado atualmente é de um mercado que eu não posso estar tão exposto, porque ele está otimista em relação às altcoins, né? A gente está quase na mínima do ano aqui na nossa dominância, e se é um mercado que eu não quero me expor tanto ao Bitcoin, né, que eu quero entender que o preço pode cair bem mais para eu ter caixa lá embaixo, nas altcoins, então, nem se fala, tá bom? E hoje a gente vai falar bastante das altcoins. Entendam que a grande maioria das oportunidades que a gente pode ter aqui são oportunidades mais de curto prazo. Para o longo prazo, a gente pode até discutir no 4 horas onde a gente tem potenciais suportes. Mas, lembre-se, se o Bitcoin desandar, essas altcoins podem ir bem mais, beleza? Continuando aqui, indo para uma análise das instituições, né, o que elas fizeram, nessa queda dos 44.100, elas conseguiram captar bastante liquidez, tá? Quase 20 milhões de dólares num candle de 15 minutos, o que é bastante impressionante, né? O que totalizou aqui mais de 50 milhões de dólares hoje. Ou seja, elas estão acumulando, mas isso não quer dizer que elas não possam levar o preço mais abaixo, né? Então o ideal é que você tenha uma estratégia para ir acumulando junto com elas. Nunca dê all-in nunca dê all-in, né? Mas principalmente em um momento que a gente enxerga um risco tão elevado no mercado. Tranquilo? Então, continuando aqui, qual que eu acho que é a principal estratégia no momento? É sim pensar em acumular à medida que a gente for liquidando aqui, mas se o preço der esse pullback aqui, como ele sempre faz, e ele começar a liquidar pessoas para o outro lado, e as instituições começarem a tentar vender, você pode pensar assim em sair fora, sempre lembrando, divida do seu lado investidor, do seu lado trader. Tranquilo? Então essa é uma boa estratégia aí para, mesmo a gente não podendo comprar agora no longo prazo, a gente ir se expondo de uma maneira responsável. Mas se você vai fazer isso com muito capital, é importantíssimo que você sempre coloque o stop. Beleza? Se não colocar o stop, uma hora vai dar errado, uma hora o preço não volta, e aí vocês sabem como que é, né? Quer aprender mais sobre isso? Vou deixar no final do vídeo o nosso vídeo Skin in the Game, tá? Para vocês verem, ou pode pesquisar aí no canal quando você terminar. Skin in the Game. Beleza? Mas então vamos lá. Para finalizar a análise de sentimento, quero ver onde as instituições estão se posicionando, né? E nesse momento não tem tanta instituição assim tentando comprar, tá? Tem um pouquinho aqui nos 44 mil dólares que acabou segurando o preço, mas já tem bastante também instituição tentando vender. Então isso não é um bom sinal, tá? As próximas ordens grandes que a gente vê aqui basicamente não existem, né? Posso até pegar aqui no Trading Lights para ver isso de uma maneira mais visual. As ordens que a gente tem aqui que podem parecer legais são só 200 bitcoins, quase todas, né? Pode até ser a mesma baleia, já que está com as ordens muito parecidas aqui. Então não tem tanta ordem assim tentando segurar o preço, né? Para quem está mais tempo no canal sabe que 200 bitcoins na Binance Futures é fichinha, né? Não é nada. Então, tomem cuidado aí, já que o preço pode ir mais para liquidar ainda mais, tá bom? Mas, se você tem uma estratégia de longo prazo, sabe que não está se expondo demais, à medida que essas liquidações forem acontecendo e essas quedas forem acontecendo, para você elas serão oportunidade. Tranquilo? Continuando aqui agora, indo para a análise das altcoins, né, já que a gente já falou um pouco da dominância. Quero começar na ADA Cardano, tá? E hoje eu vou fazer uma análise aqui do 4 horas das moedas, já que eu acredito que a gente vai ter que olhar duas coisas. Como está sendo o rompimento para baixo dessa grande maioria das moedas e onde nós podemos ter suportes importantes, beleza? Então a ADA aqui claramente está rompendo um padrão baixista e o próximo suporte que ela tem é nesta região dos 2,20, tá? Entre os 2,20 e a região dos 2,10, a gente tem um suportezinho importante aqui, que se liquidar muita gente nessa região, lembre-se, os indicadores de sentimento no TRDR podem ser aplicados para todas as moedas, tá? Se liquidar muita gente aqui, pode ser a sua oportunidade para acumular um pouco de ADA e ter uma estratégia, né, obviamente. Então atenção aos 2,20 até aos 2,10. A XS. Vamos lá. A XS é uma que já está com um price action bem pior, tá? A gente teve uma armadilha aqui com muito volume nesse topo, está rompendo para baixo. E para voltar a ficar otimista aqui na XS, eu teria que ver o rompimento dos 74, 75 dólares, beleza? Antes disso, acho que a maior probabilidade é a gente continuar essa queda e buscar o próximo suporte, que é a região aqui abaixo dos 50, tá bom? Então tomem cuidado, né? A gente tem meio que o caminho livre aqui no VPVR para a XS cair mais. Então eu tomaria cuidado aí com ela nesse momento e só operaria a favor dessa alta aqui. Se a gente chegasse com boas acumulações
abaixo dos 50, ou então se a gente rompesse aqui esse padrão, fosse acima dos 75, aí sim a gente poderia pensar. Claro que eu estou falando aqui no 4 horas, tá? No curto prazo são outros 500, você pode encontrar oportunidades. Continuando, BNB. Vamos lá, BNB é uma bem parecida, tá? A gente rompeu com muito volume aqui para baixo, a gente está rompendo o padrão de continuação aqui, e a gente meio que tem caminho livre para o próximo suporte, que é justamente o fundo que a gente parou nos 335, né? Então o VPVR ele é muito importante por causa disso, investidores. Se muita gente acabou comprando, ou melhor, vendendo nessa região, muitos deles colocam as ordens já aqui justamente no ponto onde vendeu. Então a gente sabe que o melhor ponto de compra aqui na BNB, por exemplo, seria uns $315, onde tem mais gente presa, correto? Mas a partir desses 335, onde inclusive tem um fundo, eu já vou olhar para acumular BNB, já que BNB é uma aí que eu sempre tenho que ter para pagar mais barato nas taxas da Binance, correto? No momento eu não faria muita coisa por causa justamente desse gapzinho no VPVR. Se quiser operar essas moedas, você vai ter que esperar um padrão aqui de reversão no curto prazo, um pivôzinho para você operar. Por enquanto, o caminho tá mais para baixo, beleza? Chiles. Vamos lá, Chiles é uma que está bem parecida aqui com o Bitcoin, né? A gente foi subindo aqui sem muito volume, padrão perigoso e acabamos rompendo para baixo aqui o padrão. Rompemos com muita força, né? Com muito volume também, e agora estamos basicamente rompendo outro padrão. É outro rompimento aqui, que inclusive pode dar oportunidades de short, tá? Basicamente todos esses rompimentos que eu estou te mostrando, se você tiver o sentimento a seu favor, você pode olhar assim para oportunidades de short aqui dessas criptomoedas. Beleza? Continuando então, e olhando um suporte aqui na Chiles, né? Onde a gente teria esse suporte? Eu lembro que nessa região próxima ali dos 25 cents era uma região importante, né? Exatamente. Bem aqui, a partir desses 27 cents até a região dos 25 é uma região importante, é uma região de pontos de controle que a gente ficou muitas semanas brigando aqui, fizemos vários trades nessa região. E é justamente onde a gente parou na primeira pernada lá que teve na doideira que foi dia 7 de setembro, né? Então atenção aqui. No momento, só pensaria em operação se tivesse um rompimento muito bonito, um pivô muito bonito aqui para cima e olharia para acumulação lá a partir dos 2700, melhor ponto 25. Continuando, DOT. DOT é uma das melhores, tá? DOT é uma das melhores porque a gente conseguiu demonstrar força além dessas outras que eu estava te mostrando, inclusive do Bitcoin. A gente está num ponto importantíssimo aqui na DOT agora, é um ponto de controle importante, tá? Não é um ponto tão significativo, porque a gente já rompeu ele uma vez, mas é um ponto que eu também vou ter um suporte aqui no curto prazo nessa região. Então a DOT é uma das melhores aí que eu vi até o momento, tá? Mas se a gente perder esse ponto de controle de curto prazo, esses fundos nos 26,50, é realmente algo preocupante. Então o que você pode fazer aqui? O que a gente faz normalmente quando é assim? A gente traça um padrão de continuação e fica de olho. Se a DOT romper aqui para cima, ela é uma das melhores, então a gente pode fazer um long nela, desde que também a gente tenha shorts em outras moedas, já que o mercado está apontando para baixo, né? Então, você não precisa shortar tudo ou longar tudo. Você pode fazer no heads as suas posições e dessa maneira, algumas vão dar certo, outras vão dar errado, mas na maioria das vezes, né, acaba que você operando a favor da tendência ou operando bem análise de sentimento, as suas criptomoedas dão certo aí, independentemente do que o Bitcoin faz, né? Claro que em dias que ele despenca ou que ele pumpa é difícil, mas na média. Continuando, Ethereum. Vamos lá, Ethereum é uma que está mais fraca do que o Bitcoin, né? A gente rompeu aqui o nosso padrão com força, até estava olhando para shortar, não tivemos grandes oportunidades aqui, estava querendo um teste nesse ponto de controle, não aconteceu, agora a tendência de baixa aqui, mas a gente já tem alguns suportes importantes na região de agora, tá? Inclusive, a gente está num ponto bem importante aqui, olhando aí o 4 horas e o diário, né? A gente está olhando aqui muitos, o mês inteiro, né? O último mês inteiro aí, tá? Ethereum. Então a gente tem esse suporte entre os 3.250 e os 3.80 que é importante segurar, tá bom? Se a gente não segurar aqui, a gente pode ter uma correção maior, se eu não me engano, para a região ali dos 2.700, né, onde a gente tem um suporte aqui de bem mais tempo. Por isso que tá aqui, eu tô no 4 horas, tava no 1 hora, tá bom? Então a gente pode, se perder essa região e buscar o suporte aqui nos 2.700 exatamente, 2.650, começa a ficar um pouquinho mais
atrativo para eu comprar Ethereum no longo prazo, tá? Aqui eu vou ter que fazer, se eu quiser, um trade, tá? Então eu vou ter que olhar aqui e encontrar uma confluência, um rompimento, sempre assim, tá? Comprar com a faca caindo é bem perigoso, você tem que ter uma estratégia para você, por exemplo, não comprar aqui e isso aqui acontecer, né? Então, se for comprar nessas zonas de suporte que eu estou passando, coloquem o stop. Tá? Para mim, no Ethereum, essa região que a gente está agora até os 3.080 é uma região importante aí, que se não segurar a gente pode ter problemas. Link, vamos lá. Link basicamente rompeu para baixo também aqui o nosso padrão, né? Mas a gente tem uma zona de suporte muito importante aqui agora. É uma que a gente também não pode perder aqui os $25, tá? Se perder os $25, podemos ter problemas e uma correção bem mais significativa que poderia levar a gente aqui... Vamos ver... Não, na verdade a gente tem bastante suporte até os 23, tá? Até os 23 a gente tem um suporte, a gente inclusive parou próximo dessa região. Então a gente tem um suporte legal aí na Link no 4 horas no diário, tá? Se perdê-lo aí, sim, a gente olharia aqui para baixo dos $20, tá bom? Então eu olharia para um padrão de continuação aqui, a gente rompendo para cima, pivô, potencial entrada na Link. One que foi uma que teve muitos pedidos, né? E é uma que pode ser uma potencial alta, então um potencial trade a favor da alta, porque a tendência dela está muito forte, né? Repare que a gente está tendo mais volume nessas altas do que nas quedas que a gente está tendo agora. Então, sem dúvidas, a One é uma das melhores aqui. E se você for fazer muitos shorts, né, é uma das quais você pode pensar aí em fazer long. Quais seriam as regiões aqui mais seguras da One? Tá? Traçaria esse Fibonacci aqui bem conservador do fundo lá e olharia para regiões de Fibonacci, como por exemplo essas aqui que a gente vai testar, dos 15,50, tá? Mas a mais importante aqui seria os 13 até os 12, tá bom? Mas aí, né, obviamente a gente teria que colocar um stop muito longo, então toma cuidado, né? Não vai fazer uma operação alavancada aqui, já que esse poderia ser um trade no diário, tá bom? Então, atenção! Liquidou muita gente aqui e tal, você pode pensar em acumulação, principalmente se você estiver aí shortando várias moedas. Sol. Sol também é uma boa, tá? Sol também é uma que está em tendência de alta bem forte e está indo buscar zonas de suporte importantes nesse momento. A gente não tem tanta confluência assim de um VPVR gigantesco para a gente pensar em compras. Então aqui o que a gente está esperando é um rompimento para cima aqui desse 190 para operar a favor dessa tendência de alta muito clara que ela está. Se isso não acontecer, a gente pode sim continuar caindo aqui, formar outro padrão e romper, mas se não, a gente vai ter que olhar aqui para a região dos $145 como o suporte mais importante da Sol aqui. Foram topos importantes aqui, consolidou por um tempo, é a região mais importante, é uma região onde você quer comprar Sol pensando numa acumulação, né, e num trade aqui, numa recuperação, é a principal zona, entre os 145 e os 136, 7 ali. Para finalizar, o Ripple. Vamos lá, o Ripple é uma que também está em tendência de baixa, né? A gente teve um falso rompimento aqui para cima, rompeu com muita força para baixo e foi uma que hoje, por exemplo, a gente acabou pegando um short, né? Por quê? Porque a gente teve muito volume neste falso rompimento para cima, né? Se a gente tem muito volume num falso rompimento para cima, o que acontece, né? A gente acaba tendo muitas pessoas presas aqui. Essas pessoas estão presas, elas viram torcedoras do mercado e acabam falando assim, não, o mercado vai voltar, não vou colocar o stop, não vou sair da operação, e o mercado vai e pá. Acaba estopando e liquidando essas pessoas, tá bom? Claro que você tem que ter análise de sentimento também confirmando para fazer esse tipo de operação. Mas aí vocês sabem como que é, rompimento, Fibonacci, voltou na zona, grande oportunidade, principalmente, né, quando você também tem um VPVR a seu favor, igual a gente tinha aqui. Tranquilo? Nesse momento, né, eu acho que a situação está muito feia aqui na Ripple. A gente rompeu de novo o que já estava rompido, entre aspas. E se voltar aqui nos 1,8, a gente pode inclusive pensar em um novo short, que a gente já saiu, o alvo estava no fundinho aqui. Correto? Olhando para uma acumulação mais de longo prazo nela, né, a gente teria que olhar para uma zona mais abaixo, né? Olha só. Um pouco preocupante aqui a situação da Ripple, né? A gente meio que tem caminho livre para a região dos 82 cents, né? Sendo que a gente tem mais suporte somente aqui no 75. Então, perigosa. A Ripple é uma aí que está bem perigosa. Beleza, investidores?
Cara, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. Deixa aqui também todas as suas dúvidas, críticas e sugestões. Amanhã temos vídeo, tá bom? Então não esqueçam de passar aqui no canal e dar uma olhada. Então é isso, até amanhã.